hora chegou, a hora é chegada, o ponto de largada está dado. Ou seja, vamos começar diversos exercícios a respeito de leis de Kepler, já que no vídeo anterior falamos a respeito da teoria dessas leis de Kepler, tanto a lei das áreas, lei das órbitas e também a terceira lei de Kepler, ou seja, aquela que a gente acabou de demonstrar no vídeo anterior também, que ela relaciona o raio de órbita também com o período realizado dessa órbita, ou seja, o seu tempo. Então, meu nome é Carlos e hoje vamos realizar diversas questões, inclusive baseadas no Enem e também na Unicamp, mas também ligada à FUVEST, ou seja, aqueles vestibulares que são um pouco mais densos. Vamos começar com a terceira lei de Kepler, que eu falei que é a mais provável de cair, eu diria que até 80%, mas também vamos trazer outras leis e que estão relacionadas com essa parte da astronomia. E no vídeo posterior, ou seja, o próximo vídeo, vamos falar a respeito da gravitação universal, o campo gravitacional e também a lei da gravitação universal de Newton, segundo a física clássica, é claro. Bom, então eu te convido para esse vídeo e se você gostar, deixe seu like, não deixe de fazer isso, deixe sempre seu gostei e se inscreva no canal que isso ajuda pra caramba todos nós. Então vamos nessa, que a largada já está dada. Então vamos lá. Bom, começando a primeira questão aqui da Unesp, ou seja, Universidade Estadual de São Paulo, que é baseadíssima no Enem. Bom, então a gente pode aqui interpretar que existem luas. Saturno tem diversas luas. O que são luas? São corpos que acabam orbitando esse planeta. Por exemplo, nós temos uma lua. Lua que tem o nome Lua. Bom, e já Saturno, Júpiter, eles têm diversas luas, mais de 60 inclusive. E dentre essas luas de Saturno, tem Titã e Tétis. E aqui ele dá algumas informações, como por exemplo, o raio de órbita de Tétis e de Titã. Bom, aqui o de Titã temos 12 vezes 10 elevado a 5 km, como sendo o raio de órbita. E sabemos que o período dele é de 12 dias terrestres. Lembrando que eu estou considerando aqui dias terrestres, tá? Assim como a questão diz. E já com relação a Tétis, ele diz que seu raio de órbita é de 3 vezes 10 elevado a 5 km. E o objetivo da questão é saber qual é o período de Tétis. A gente não sabe qual que é esse período. Mas bem, basta aplicar diretamente a terceira lei de Kepler, que nos diz o quê? T ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é igual a T ao quadrado dividido pelo raio ao cubo. E em cada um desses lados da nossa equação vamos relacionar com uma certa lua, nesse caso, né? Do corpo que está orbitando aquele corpo principal, beleza? Então, o que a gente pode fazer? Apenas substituir ser organizado, é claro, sempre seja organizado, para que seu cálculo seja mais simples, né? Ou seja, nessa primeira parte, no lado da esquerda da equação, eu vou considerar como sendo Titã, tá? Ou seja, Titã aqui. E no lado da direita vai ser Tétis, o próprio Tétis, ou seja, duas luas de Saturno. Então agora basta substituir o que nós desejamos. Qual é o tempo de Titã? Sabemos que é quanto? 16 dias terrestres. Então posso colocar aqui, ó, 16 ao quadrado dividido pelo raio de Titã ao cubo, né? Ou seja, 12 vezes 10 elevado a 5 ao cubo. Então a gente pode colocar tudo isso ao cubo e vamos achar perfeitamente o quê? Já vou lhe adiantar. 1728 vezes 10 elevado a 15, tá? Estou fazendo logo para que a gente não perca tempo com cálculos, tá? Para que o vídeo não fique tão extenso. Bom, e com relação a Tétis, temos o raio de órbita, mas não temos o tempo. Portanto, o tempo aqui, ó, fica como sendo uma incógnita. Dividido pelo raio. Raio ao cubo, lembrando disso, né? Ou seja, 3 vezes 10 elevado a 5 ao cubo também. Ou seja, 27 vezes 10 elevado a 15, da mesma maneira. Bom, e agora basta fazermos diversas simplificações. Por exemplo, posso cortar esse 10 elevado a 15 com 10 elevado a 15 do outro lado. Ou seja, cortei e fui feliz. Agora, basta me passar multiplicando e fazer meios pelos extremos. Ou seja, 1728 t ao quadrado é igual a 16 ao quadrado vezes 27. O que você pode fazer? Simplificar mais ainda. Por quê? Aí eu te pergunto. 1728 é divisível por 27. Portanto, pode fazer a divisão simples, tranquila, né? Ou seja, simplificar novamente. E realizando essa divisão, será aqui, ó, 64 t ao quadrado é igual a 16 ao quadrado. Ou seja,
Eu posso passar agora, como todos os termos podem ser reescritos em função quadrática, ou seja, com o expoente quadrático escrito. Bom, então simplesmente eu posso fazer a operação inversa, né? Passar raiz quadrada em tudo. Posso passar raiz quadrada em tudo. Ou seja, se eu passo raiz quadrada nesse primeiro termo, eu tenho 8t, vai ser igual a raiz quadrada de 16 ao quadrado. Ou seja, simplesmente eu corto os expoentes com o índice também, né? Ou seja, fica igual a 16. Logo, o tempo vai ser quanto? 2 dias terrestres. Ou seja, aqui está a nossa resposta. Nada muito difícil, nada muito complicado. Bastou a gente observar o cálculo da terceira lei de Kepler e simplesmente fazer a sua organização de acordo com as informações que foram dadas. Mas uma questão muito parecida com essa da Unesp é a da Unicamp em São Paulo. Ou seja, ele só modifica os astros que estão ali presentes, né? Ele não modifica o estilo da questão. Nesse caso, a gente está comparando, na questão da Unicamp, é claro, a Terra com Júpiter. E ele quer saber qual vai ser o período de Júpiter em anos. Veja a diferença. Veja que a questão é a mesma coisa praticamente, tá? E preste atenção justamente nas medidas, nas unidades, que a questão dá algumas dicas. Poxa, será que é em anos? Será que é em dias terrestres? Entendeu? Você pega essas deixazinhas da questão. Bom, então aqui nesse caso ele mostra que o raio da Terra é de 1,5 vezes 10 elevado a 11 quilômetros. E também, lógico, a translação da Terra é um ano terrestre, lógico, né? Isso aí é óbvio. E podemos agora comparar com Júpiter. Júpiter, que tem seu raio de órbita como sendo 1,7 vezes 10 elevado a 11. E o seu tempo de translação não sabemos e precisamos descobrir, porque esse é o objetivo da nossa questão. Então é a mesma coisa, né? Aplicando novamente a terceira lei de Kepler. Ou seja, t ao quadrado dividido por r ao cubo é igual a t ao quadrado dividido por r ao cubo. E é claro, vamos organizar sempre, né? Desse lado daqui eu vou utilizar como sendo a Terra, tá? Terra. E aqui mais à direita como sendo Júpiter. Não se esqueça disso nunca. Sempre seja organizadíssimo nos seus cálculos, porque isso facilita sempre. Bom, então agora basta substituir, realizar esse procedimento mais metódico, mais matemático da lógica. Porque praticamente a física acabou aqui. Agora é só matemática, matemática mesmo. Então aqui temos o período da Terra ao quadrado, que vai ser justamente 1, ou seja, colocamos 1 dividido pelo raio ao cubo. Que quanto é o raio ao cubo da Terra? Ou seja, 1,5 ao cubo vezes quanto? Esse 10 elevado a 11 ao cubo, que vai ficar, ó, 10 elevado a 33. Que vai ser igual exatamente ao nosso período de Júpiter, que é o que queremos, portanto deixamos em branco, né? Ou seja, o período de Júpiter ao quadrado, dividido pelo raio de Júpiter ao cubo. Ou seja, 1,5 elevado ao cubo vezes 10 elevado a 33. Da mesma forma, o mesmo procedimento que fizemos inicialmente. E agora, o que você percebe? Podemos realizar meios pelos extremos. Ou seja, entre outras palavras, reorganizar a equação. Vai ficar assim, ó, 1,5 elevado ao cubo vezes 10 elevado a 33 vezes período de Júpiter ao quadrado é igual a 1,5 elevado ao cubo vezes 10 elevado a 33. E agora, você percebe que todos os termos estão multiplicando e você seja feliz agora. Você pode simplificar, simplifique, meu filho, que melhor fica. Ou seja, se eu tenho 10 elevado a 33 de um lado, eu posso cortar com 10 elevado a 33 do outro. E agora fica simples, né? Fica muito tranquilo, muito simples mesmo. Por quê? Aí você me pergunta. Quando eu passo esse 1,5 elevado ao cubo dividindo 7,5 elevado ao cubo também, eu vou encontrar exatamente o quê? 125. Logo, ou seja, tj ao quadrado é igual a 125. Mas você se depara com isso. Poxa, se deu esse valor aqui, eu sei que 125 não tem uma raiz quadrada exata. Poxa, aí você pensa, posso utilizar um valor aproximado. Posso utilizar um valor aproximado. Por quê? O valor da raiz de 125, raiz quadrada nesse caso, vai ser quanto? 5 raiz de 5. Mas você pode considerar essa raiz de 5 como sendo tipo 2,2, por exemplo, sabe? Isso vai dar aproximadamente 12 anos terrestres. Ou seja, o período de translação de Júpiter é bem maior do que o da Terra.
Isso é lógico, né? Se a gente aumenta o raio dele, ou seja, a distância ao Sol, naturalmente ele vai demorar mais para realizar a sua translação. Então veja que os cálculos são bem simples, tá? O que dificulta bastante é mais a matemática do caso, mas a física de você interpretar o que está acontecendo ali, as leis de Kepler, como aplicar, não é nada difícil. Bom, então esse é o primeiro estilo de questão que eu quero te mostrar. Depois vamos ver alguns outros um pouco mais diferentes e também a conservação do momento angular, porque existe uma questão da EFON, ou seja, a parte mais militar, né? Ou seja, que traz uma questão mais bem elaboradinha, mais bem feita e que tem uma coisa muito boa a nos ensinar. Mas eu deixo aí o quadro com você, o vídeo é seu e vamos para uma próxima. Nessa terceira questão, vamos falar a respeito da segunda lei de Kepler, ou seja, que o raio vetor, ou seja, aquela linha que liga o planeta à estrela, varre áreas iguais em tempos iguais. Em outras palavras, é a mesma coisa que dizer que existe uma velocidade areolar constante, tá? Ou seja, essa mesma relação está presente. Mas, pensa comigo, a velocidade orbital não é constante, tá? Tem essa diferenciação. Bom, então, explicando aqui a questão, podemos perceber que esse planeta que está orbitando uma certa estrela arbitrária, ele varre esse arco APB em 20 dias, ou seja, essa área 1 que corresponde ao arco APB. Mas bem, existe o restante da circunferência, que eu denominei como sendo área 2. E essa área 2 é igual a 4 vezes a área 1. Então, pensa comigo, veja como é simples. A questão quer qual vai ser todo o período de órbita. Em outras palavras, qual vai ser a translação desse planeta. Em quantos dias vai ser feito tudo isso? Aí veja, se toda essa elipse pode ser dividida em 5 partes, cada uma dessas partes correspondendo a 1, ou seja, a área 1. Então, pensa, se A1 foi varrido em 20 dias, portanto, 5A1 vai ser varrido em quantos dias? Poxa, aí fica bem simples, né? Lembra que é tudo proporcional, tá? Está vindo aqui uma constância, uma proporcionalidade, porque eu estou considerando velocidade areolar constante, tá? De acordo com a segunda lei de Kepler. Portanto, fica simples, né? Basta passar aqui esses 5 vezes 20. Portanto, eu tenho aqui 100 dias como sendo o nosso período de translação. Veja que não foi nada difícil e que as aplicações da segunda lei de Kepler sempre vão ser essas coisas mais tranquilas. Poxa, qual é o período de translação de um planeta? Ele dá uma certa área para você e traz uma relação com a área restante da elipse. Portanto, é sempre esse estilo de questão. E agora, vamos para a que fala da conservação do momento angular. Que vou falar mais especificamente do momento angular em outros vídeos mais adiante. Mas eu vou tentar trazer de uma maneira simples, o que é uma questão muito boa mesmo da EFON. Beleza? Então tire seu print, porque o quadro é seu, que a gente já vai para essa questão maravilhosa. Agora, nesse vídeo, nessa questão, vamos falar da mais difícil, ou seja, da EFON, a questão da EFON, da Escola de Formação da Marinha Mercante. Ou seja, também traz as leis de Kepler, mas traz um conteúdo a mais, uma coisa para deixar mais apetitosa a questão, mais deliciosa, e que é o que? A conservação do momento angular. Esse momento angular que está ligado com o momento de inércia. Aí, por quê? Bem, observe bem essa elipse e a gente pode perceber que a inércia rotacional de um corpo em torno de um certo eixo é determinado momento de inércia. E esse momento de inércia está relacionado com a conservação do momento angular. Bom, eu vou trazer um pouco mais aprofundado em outro vídeo essa questão, mas você pode entender que os corpos conservam esse momento angular a partir dessa relação aqui, ó, que a massa vezes o raio vezes a velocidade. Ou também você pode escrever essa velocidade como sendo o quê? Velocidade igual a ômega r. E ao reescrever tudo isso, acaba achando aqui ó, que o momento angular corresponde à massa vezes velocidade angular vezes o raio ao quadrado. Mas bem, você pensou aí, como é que eu posso aplicar essa conservação do momento angular? Veja bem, a questão quer justamente a relação entre as velocidades no afélio e a velocidade no periélio. Bom, de outras palavras, em outra maneira de se reescrever, de se falar, ela quer justamente com a relação. Qual é a razão entre essas duas grandezas? E lembrando que no periélio a velocidade é máxima, no afélio a velocidade mínima. Bom, e aqui ele dá também diversos raios, ou seja, o raio do periélio, ou seja, a distância do Sol
até o astro que está justamente no periélio e também a distância com relação ao afélio, ou seja, a distância do Sol ao corpo que está no afélio. E bem, ele também traz algumas relações a respeito dessas distâncias, ou seja, o raio do afélio é igual ao dobro do raio do periélio. A gente pode perceber isso nitidamente, né? O raio do afélio é bem maior do que o raio do periélio. Aí beleza, o que nos basta é conservar esse momento angular, ou seja, se eu colocar aqui ó, L1 igual a L2, perfeito? Eu posso colocar isso tranquilamente. Portanto, ou seja, vou considerar esse 1 como sendo o que? O periélio, tá? Com relação ao periélio. E o 2 como sendo o que? O afélio. Perfeito? Massa, né? Então vamos nessa. Podemos colocar aqui, ó, MRV periélio igual a MRV afélio. Aí beleza. Matou a jogada, matou a charada nesse primeiro caso, né? E a gente também pode especificar o nosso raio, ou seja, raio do periélio e raio do afélio. Bom, fora isso, o que a gente vai ter que fazer? Apenas substituir e ver qual vai ser a razão da velocidade do afélio sobre a velocidade do periélio. Portanto, aqui ó, a massa é a mesma. Então a gente pode cortar ó, M com M. O raio do periélio, podemos manter essa incógnita. Ou seja, RP vezes VP é igual ao raio do afélio, que é quanto? Corresponde a 2 vezes o raio do periélio. Logo, posso colocar aqui ó, 2RP vezes a velocidade no afélio. Bom, agora é bem simples, né? Posso cortar RP com RP, já que está dos dois lados e multiplicando, ou seja, RP aqui, RP aqui. Dessa forma, a velocidade do periélio é igual a 2 vezes a velocidade do afélio. Mas, se você quiser reorganizar de uma maneira mais bonita, podemos escrever que a razão entre VA dividido por VP é exatamente 1 sobre 2. E aqui está resolvida a sua questão da EFON. E veja que ela pegou um conceito mais diferente, porém nada muito sobrenatural sobre leis de Kepler. Mas bem, aqui está nosso vídeo a respeito de exercícios das leis de Kepler, ou seja, aplicando na prática mesmo o assunto, saindo da teoria. Se você não entendeu esse vídeo, tenta ver a teoria antes, tá? Porque é o caminho natural das coisas. Mas bem, eu te agradeço pela tua participação, por tua presença, né, no caso. E fique com Deus, até a próxima. Espero que você tenha aprendido e o quadro é seu. E vamos para o próximo vídeo, que será a respeito da gravitação universal de Newton. Então vamos lá.